Agora a gente conversa com o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Davi Tangerino. Professor, boa noite. Muito bem-vindo de volta aqui ao Expresso. Me ouve bem? Ouço sim, obrigado. Professor, acabamos de conversar com o senador Randolph e eu perguntei para ele se foi estratégico tirar ali do relatório, né, 2 crimes atribuídos ao presidente Bolsonaro, o crime de genocídio e o crime de homicídio, mas outros tantos crimes estão sim atribuídos à gestão de Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. O senhor viu assertividade no apontamento aos crimes? Olha, sim, eu acho que há uma pluralidade de crimes ali, alguns, na minha opinião, redundantes ou desnecessários, charlatanismo, né? O mesmo crime de infração de medida sanitária por ter andado sem máscara, né? Crimes de pena baixa, e crimes que, honestamente, não acho que havia ali uma promessa de cura infalível, né? Me parece que o mais relevante da CPI, mais do que um bingo ali de condutas delitivas, né? Nós temos, na minha opinião, 2 flancos muito claros, né? A imputação de crime de epidemia com resultado morte tem uma pena altíssima, né? Proporcional à gravidade do que foi a política ou a despolítica de condução do assunto da Covid-19 no Brasil, né? Acerta mesmo a comissão quando não coloca uma imputação por homicídio, né? Porque o resultado morte já está contemplado no crime de epidemia. Sim. E existe o outro flanco de corrupção, de crimes funcionais dentro do Ministério da Saúde, também no assunto das vacinas, né? Então eu acho que também, em parte, esse grande número de delitos tem um certo sentido simbólico, assim, de impressionar, mas basta uma única investigação séria sobre epidemia com resultado morte e corrupção, que nós já teríamos uma responsabilização adequada, proporcional, para diversos agentes públicos envolvidos nesse problema. Então, o senhor está dizendo para a gente que no relatório final ali da CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, investiga, mas é política, na lista de crimes atribuídos especialmente ao presidente Bolsonaro, alguns poderiam estar ali suprimidos e focar em um ou outro, que aí sim o senhor vê uma responsabilização direta, mas dá para entender o porquê, então, desse número tão grande quando a gente olha para o aspecto político da CPI, professor? Eu acho que tem sim uma função política de, digamos, divulgar uma lista cheia de possibilidades, Sim. né? Há alguns crimes, na minha opinião, por exemplo, o crime de inobservância de norma sanitária fica absorvido pelo crime de epidemia. Enfim, eu acho que mais importante do que um coquetel de condutas ali menos graves seria um recado claro, objetivo, juridicamente amparado, empiricamente demonstrado, de que o Estado brasileiro apostou na mal chamada imunidade de rebanho, que na verdade era todo mundo pega, quem tiver que morrer, morre, né? E esta é uma forma comissiva e omissiva de propagar a epidemia no Brasil com o resultado morte, né? Se a memória não me falha agora, esse é um crime com pena mínima de 20 anos, né? Me parece que é mais adequado nós focarmos em um grande problema, um problema sério, né, do que uma lista muito grande de nomes, né, de nomes de crimes, né? Sim, professor, claro, o nosso time participa da entrevista. Caio Junqueira chega na conversa também, Caio? Doutor, boa noite. A sua avaliação, faltou algo, tanto na linha de investigação adotada pela CPI, quanto no relatório final, dentro do que ela apurou? Olha, eu acho que há uma omissão relevante
Parece que houve uma escolha da CPI de não avançar sobre algumas figuras das Forças Armadas, né? Acho que houve também nomes do Ministério da Economia foram poupados, né? Mas o ministro Paulo Guedes ecoou. Houve estudos, né, promovidos pelo Ministério da Economia que depois se mostraram falsos, né, errados, não materialmente falsos, mas tomaram premissas erradas e cálculos errados. Não se avançou para este flanco, né? Mas é importante lembrar que o relatório da CPI, ele nada mais é do que uma notícia de crime. Uma notícia de crime qualificada, que vem de um órgão dotado de legitimidade popular, porque estamos a falar do Senado Federal, mas ela não se encerra em si mesma, né? De modo que o Ministério Público Federal, de posse desse documento, poderá preencher lacunas, buscar outras figuras, né? Apenas para lembrar quem nos assiste que esse não é um trabalho final. Sob vários aspectos, ele é o trabalho inicial. Exatamente, a gente pontuava exatamente assim, professor, porque daqui para frente, aí sim, que é o momento mais importante dessa história, então, que começou ali, né, no final de abril. Muito importante fazer essa ressalva, inclusive, professor. Leandro Rezende, por favor, chega também nesse papo cheio de informação para a gente, Leandro. Obrigado, Mona Lisa. Professor, o tema do genocídio apareceu algumas vezes durante a CPI. Alguns senadores se referiram ao presidente Jair Bolsonaro como genocida. No final das contas, o relatório do senador Renan Calheiros acabou não propondo o indiciamento do presidente pelo genocídio especificamente das populações indígenas. Queria que o senhor pudesse explicar uma avaliação, se o senhor acha que ele deveria ter sido indiciado por esse crime ou não, e qual o significado? É uma palavra muito séria, né? E em que o debate está um pouco polarizado sobre o uso dessa palavra. Eu queria que o senhor fizesse uma análise um pouco mais técnica sobre esse debate que também atravessou todo o dia de hoje, professor. O tema do genocídio é um tema particularmente espinhoso, porque no seu desenho jurídico, o genocídio não é só matar muita gente, né? Ou seja, em cálculos conservadores, né, se fala em 120 mil mortos adicionais por essa política pavorosa de Estado que foi conduzida na Covid-19. Ela exige um direcionamento específico contra grupos étnicos ou religiosos ou políticos, e de forma que a Covid-19 como um todo, ela foi uma política desastrosa em grande escala, né, sem grande distinção de grupos, salvo no caso dos indígenas, né? Porque houve falhas específicas, houve políticas particularmente danosas aos povos indígenas. No parecer de juristas encomendado, enfim, pela CPI, a parte desta análise ficou para uma das maiores especialistas do Brasil, provavelmente do mundo, que é a magistrada Silva Steiner, que foi do Tribunal Penal Internacional, e ela, com toda a sua experiência, não encontrou ainda, né, elementos suficientes para o indiciamento de genocídio contra os povos indígenas, né? Então, não é a minha área de especialidade. Eu confio, portanto, na leitura da doutora Silva Steiner. E, de novo, esse tema já está colocado no Tribunal Penal Internacional, já tem 4 notícias nesse sentido. O tribunal vai se ocupar desse assunto, independente das conclusões da CPI, né? A mim, me parece mais relevante uma responsabilização rápida no plano político contra o presidente Jair Bolsonaro, mas e outros que participaram desse esquema, do que um desenho de 100, 200, 300 anos a perder de vista, né? Quando se atira para todos os lados, naturalmente se perde foco, né? Então, o tema do genocídio será inevitavelmente enfrentado pelo Tribunal de Haia. Vejam, se houvesse indiciamento, seria um reforço para o tribunal. Não havendo indiciamento, é um reforço de que o Estado não se ocupou do tema do genocídio. Então, seja pela caneta positiva ou pela omissão da caneta da CPI, este tema está colocado em Haia e será
endereçado por esse tribunal. Sim, professor, quero retomar rapidinho o que o senhor apontava agora há pouco, que é sobre o embasamento ali mais firme, né, em relação aos crimes cometidos, que teriam sido cometidos pelo o presidente Bolsonaro. O senhor acredita, eu não falo sobre a questão da pressão política, mas pela resposta que precisa ser dada, o senhor acredita numa responsabilização de fato? Por exemplo, quando a gente vai receber ali, a gente vai acompanhar o Procurador-Geral da República recebendo, então, essa atribuição? Quando o senhor diz que é importante uma responsabilização rápida, o senhor está olhando para a Procuradoria ou o senhor está olhando para a Câmara dos Deputados, os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro? Não ficou muito claro para mim. Gostaria que o senhor esclarecesse melhor. O aparato jurídico tem que ter muito cuidado com respostas rápidas, né? Porque elas podem ser perigosas, né? Uhum. Então, portanto, quem teria capacidade de dar uma resposta política a esses crimes, que também são crimes de responsabilidade, e há no relatório o indicativo de crimes autônomos de responsabilidade, é o presidente do Congresso, Arthur Lira, que já deu todos os indicativos de que não vai fazê-lo. Né? É sempre bom lembrar que, ainda que o Procurador-Geral da República ofereça a denúncia recebida pelo Supremo, também vai passar pela Casa Legislativa. Né? Naturalmente, haverá a instalação de inquéritos, de apurações complementares. Nós já estamos em outubro e, portanto, é muito provável que virado o ano e entrado o ano vai ter aquele sabor de desnecessidade de se conduzir perante o Supremo Tribunal Federal o julgamento de ação penal, que pode esperar, no caso de ele não ser reeleito, que seja julgado pelas vias ordinárias. Né? Então, eu realmente acredito que a responsabilização criminal do presidente virá. Tenho dúvidas de se virá durante a sua gestão e quero acreditar que talvez haja uma resposta mais contundente do Tribunal Superior Eleitoral naquela investigação de abuso de poder econômico que já está madura do ponto de vista jurídico para o seu julgamento.